Então eu vou explicar para vocês a aula que nós tivemos sobre mais aplicações, né? Aplicações de função do primeiro grau. Então, quem não se recordar, se vocês forem na aula 4 sobre regra de 3 e porcentagem, vocês viram alguns números que foram pesquisados que nos dão, por exemplo, o consumo de oxigênio em ml por quilo da pessoa vezes o tempo que ela está em repouso. Lembra desse númerozinho aqui? Um outro valor que nós vimos foi o gasto calórico, se não me engano é 0,05, não, é 0,005. Deixa eu arrumar aqui minha borracha. O gasto calórico 0,005 quilocaloria por... Eu gasto 0,0... Uma pessoa, o padrão de gasto calórico para a pessoa consumir 1 ml de oxigênio é 0,005 caloria. Né? E nós temos toda uma série de exemplos, eu coloquei 6 exemplos sobre gasto calórico, com consumo de oxigênio, sobre o MET também. Lembra que nós vimos o equivalente metabólico? Que nós vimos que um MET equivale a 3,5 ml por quilo por minuto em repouso. Né? Eu mostrei 6 exemplos para vocês de aplicação desses valores, utilizando regra de 3 e porcentagem. Um dos exemplos era usava o VO2 máximo para calcular a intensidade de exercício. E eu fiquei de mostrar para vocês como calcular o VO2 máximo. Então eu vou mostrar primeiro o teste de Cooper e depois o teste de Rockport. Como eu falei para vocês em aula, o teste de Cooper funciona assim. A pessoa corre por 12 minutos na maior velocidade sustentável possível. Ao término da corrida, ela anota a distância percorrida e substitui aqui na fórmula. Então, por exemplo, nós vimos em aula o caso aqui do Matheus, o exemplo do Matheus, que ele realizou o teste de Cooper. Bom, só de falar o teste de Cooper, está implícito que ele correu por 12 minutos na maior velocidade possível e sustentável. E ele conseguiu percorrer 2.700 metros. Como é que a gente calcula, então, o VO2 máximo dele? Então, em vez de ficar colocando VO2 máximo, eu vou chamar o resultado da função de V. E para calcular esse resultado, basta substituir aqui no lugar da distância, porque aqui tem uma distância percorrida em metros, menos 504,1 dividido por 44,9, certo? Essa é a fórmula. Essa é a fórmula para calcular o VO2 máximo teste de Cooper. No lugar do D a gente coloca 2.700, 504,1 são valores constantes. E fazendo essa continha a gente chega a 48,91, que é aproximadamente 49 ml de oxigênio que ele consome por quilo do peso dele por minuto, tá? Efetuando aqui o teste de Cooper. Mas aqui esse valor é o valor máximo de consumo de oxigênio que ele tem a capacidade de fazendo qualquer atividade. Apesar dele ter corrido, esse valor aqui é utilizado para calcular a intensidade dele fazendo qualquer exercício, tá? Quem não lembra, vai na aula 4, abre lá, acho que é o 5º exemplo ou 4º exemplo, está o cálculo de intensidade, onde eu dei para vocês o VO2 máximo prontinho, calculado. Um outro ponto interessante aqui é por que eu coloquei o teste de Cooper e a fórmula dele, que é essa fórmula aqui amarelinha, como um exemplo de função do primeiro grau. É justamente porque a gente consegue separar esse numerador em 2 frações e aí a gente consegue enxergar a função do primeiro grau. Então, em vez de chamar de VO2 máximo, eu vou chamar de V. A distância total percorrida eu vou deixar como D, fica muito mais fácil para escrever, né?
dividido essa diferença dividido pelo denominador. Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever isso aqui dessa forma. Eu tenho aqui uma diferença dividido pelo mesmo denominador. Então, eu posso escrever dessa forma. Vai ficar o D sobre 44,9 menos o 504,1 dividido pelo 44,9. Então, desta forma aqui, fica fácil perceber que o valor inicial dessa minha fórmula do primeiro grau está aqui. O valor inicial é este daqui. E a minha taxa é isso daqui, ó, é 1 dividido por 44,9. Inclusive, se a gente quiser dividir e deixar isso mais parecido ainda como uma função do primeiro grau, vou dividir aqui, ó, 1 dividido por 44,9 vai dar isso daqui, ó, 0,02227. E agora eu vou pegar o 500 vezes D, né, que é a minha quantidade de metros, e vamos dividir o 504.1 por 44,9. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. E isso daqui vai dar 11,22717. Então está aqui a minha fórmula, bem parecida com uma fórmula do primeiro grau, né? O valor inicial é negativo, tudo bem, e aqui está a minha taxa. A divisão do 1 pelo 44,9 dá 0,02227. E reparem que eu usei 5 caixas decimais para conseguir ter uma representação bem próxima dessas razões que tem aqui. Só que, lógico, quando você for usar a fórmula de Cooper, você não vai usar dessa maneira, você simplesmente usa ela assim, ó. Pega a distância que você percorreu. Então, por exemplo, você quis fazer o teste de Cooper por si mesmo, correu lá no Ibirapuera ou em algum outro parque por 12 minutos. O 504,1 é uma constante, o 44,9 é uma constante. Você só vai substituir aqui e colocar a distância que você percorreu. Então, se você conseguiu percorrer 3.000 metros, você vai ter um volume máximo de oxigênio excelente, né? Fazendo essa continha aqui, tá bom? Então, vocês podem usar essa fórmula aqui sem precisar colocar ela mais parecida como uma função do primeiro grau. Porém, ela é uma função do primeiro grau, sim. Tá? Uma outra utilidade, eu não devia ter apagado essa fórmula, né? Eu vou deixar ela na forma mais amigável da função do primeiro grau. Vou ter que fazer a conta de novo. 1 dividido por 44,9. Deu 0,0227 vezes a distância menos esse daqui deu 11, alguma coisa, né? 504,1 dividido por 44,9. Aí esse daqui deu 11,22717, tá? Então essas duas fórmulas são equivalentes. A vantagem da fórmula do Cooper, bem na estrutura de uma função do primeiro grau, é que fica muito rápido a gente esboçar o gráfico dela. Por que eu digo isso? Porque quando ela está assim, é difícil ver o valor inicial, mas quando ela está dessa forma, fica mais óbvio assim que o valor inicial, aqui é o volume de oxigênio, aqui é a distância em metros, ele é quando a distância é zero. Então, quando a distância aqui é zero, né, se ele não fizer o teste de Cooper, o valor inicial vai dar menos 11,2717. E aí, conforme ele vai avançando aqui 100 metros, 200 metros, 300 metros, enfim, tem que calcular onde é que ele cruza o eixo horizontal, mas como a minha taxa é minúscula, mas ela é positiva, isso daqui vai subindo bem devagarinho, mas vai subindo sim. Então, quando você tem a fórmula do teste de Cooper transformada na estrutura de uma função do primeiro grau, e de novo, ela é do primeiro grau, mas quando eu transformo ela e deixo ela bem com o valor inicial destacando aqui, ó, e a taxa destacando, é mais rápido você fazer o gráfico, ok? Então vamos agora, eu acho que aqui para baixo não tem mais nada, não. Então vamos agora para a segunda maneira de calcular o VO2 máximo, que é o teste de Cooper,
É um teste que é uma fórmula bem mais complexa, mas não é difícil. Ela não é difícil, ela só é trabalhosa. Então, o teste de Cooper é uma outra maneira de você calcular o VO2 máximo. Para quem não pode correr, ele é mais recomendado, porque nesse teste o protocolo está falando o seguinte: caminhe por 1.600 metros o mais rápido que você puder, marcando o seu tempo em minutos e segundos ao fim dos 1.600 metros. Quando você terminar de caminhar, você vai anotar a sua frequência cardíaca. Você pode segurar o seu pulso por 15 segundos e depois multiplicar por 4, tá? E a fórmula, ela é uma função do primeiro grau de múltiplas variáveis, né? Porque, por exemplo, a maneira que eu expliquei a função do primeiro grau para vocês foi do caso daquele senhor que pesa 200 quilos e quer perder 5 quilos por semana. Aqui só tem dois assuntos, o peso em função das semanas. Agora, existem funções que são multivariáveis, tá? É como se eu tivesse aqui uma outra taxa em relação a uma outra letra. Então, aqui seria a semana e aqui seria, ele está tomando algum remédio que ajude ele a emagrecer, né? Então, quanto mais remédio ele toma aqui, vai ajudar a emagrecer, tá? Mas eu prefiro explicar uma função do primeiro grau com múltiplas variáveis com um exemplo real, e o teste de Rockport é um exemplo real, tá? Então, veja que nessa fórmula amarela, eu vou dar um zoom aqui nela, que nós temos o resultado, que é o VO2 máximo, e nós temos várias variáveis de entrada. Nós temos o peso, que tem que ser em libras, temos a idade em anos, o gênero, se é 0 ou 1, tá? O tempo em minutos somente e a frequência cardíaca. Cada uma dessas variáveis, são 5 variáveis, cada uma delas tem a sua taxa. Então, se aqui está o peso, aqui é a taxa do peso, a taxa linear, né? O coeficiente angular que eu chamo de taxa linear. Aqui é a taxa da idade e assim por diante. O valor inicial é quem não está multiplicando nenhuma letra, que é 132,853. E o resultado é o meu VO2 máximo. Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo. Eu vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz em aula, lógico. Deem uma olhada aqui. Eu acho que eu não consigo dar zoom, acho que não vai caber. Deixa eu ver se eu consigo encaixar isso aqui. Vou puxar aqui para baixo. Não vai caber. Não vai caber. Esse negócio podia ter zoom intermediário, né? Ele vai de 100 para 200% e acabou. Mas tudo bem. Então o Matheus tem 40 anos, ou seja, esse 40 anos aqui já tem um lugar na fórmula, é a idade. Que letra que é a idade? A idade é o K. Então esse 40 anos tem que botar aqui no K. Os 70 quilos tem que transformar em libra e só depois colocar aqui no peso, tá? Então vamos transformar esses 70 quilos em libra. Ele está falando que uma libra é quase meio quilo, né? Deve dar em torno de 140 quilos. 140 libras, talvez um pouco mais. Então, bom, se uma libra me dá 0,454 quilos, 70 quilos vai dar um pouco mais do que 140 libras, né? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos multiplicar, vai ficar 0,454 vezes x igual a 1 vezes 70. 1 vezes 70 dá 70. Passo 0,454. Então, vamos fazer essa continha. 70 dividido por 0,454, 154, um pouco mais que o dobro. Em aula eu falei que era quase o dobro, mas é um pouco mais que o dobro. Isso aqui é o peso em libras, tá? Então, nós vamos colocar aqui, em vez de colocar 75, nós vamos colocar 154,185. O que mais que ele deu? O gênero aqui é Matheus é homem, vamos colocar o número 1. O tempo... Deixa eu apagar isso aqui, que agora nós vamos calcular o tempo. O tempo só pode ser em minutos, legal? O tempo que ele andou foi 14 minutos. Deixa eu apagar aqui, que também não estou enxergando nada.
Ele andou por 14 minutos e 6 segundos. E vocês já sabem, porque a gente já viu isso, que eu não posso somar 14 minutos mais 6 segundos e falar que dá 14,6 minutos, né? Não posso somar alhos com bugalhos. Então eu tenho que transformar esses 6 segundos em minutos. Se você lembrar daquela aulinha de conversão, para transformar segundo para minuto, basta você pegar o segundo e dividir por 60. Você vai obter 0,1 minuto. Ou você faz uma regra de 3, colocando que 1 minuto são 60 segundos, então 6 segundos vão dar x minutos, multiplique em cruz, você vai achar 0,1 minuto. Ou seja, eu não posso somar 14 minutos com 6 segundos, mas eu posso somar 14 minutos com 0,1 minutos, porque 6 segundos é 0,1 minutos, e o tempo que ele andou, os 1.600 metros, foi 14,1 minuto, que é o número que eu vou colocar aqui no T. E a frequência cardíaca, aqui está 27 BPM, mas aqui não pode ser BPM, é só batimento por 15 segundos, não é por 60, por isso que eu tenho que tirar esse M daqui, tá? Bom, batidas por 15 segundos deu 27. Então, se for por 30 segundos, vai dar 54. E se for por 60 segundos, vai dar 108. Né? É um número bem fácil da gente calcular, porque é proporcional, mas vamos fazer com regra de 3, porque eu sei que tem gente que não tem essa facilidade que o professor tem, né? Então a gente bota assim, 27 batidas em 15 segundos, então em 60 segundos, que é 1 minuto, porque aqui nesse FC tem que colocar a batida por minuto, por 60 segundos. Multiplicaremos em cruz, vai ficar 17, vai ficar 15 vezes x igual a 27, igual a 27 vezes 60. Vamos fazer a continha aqui, 27 vezes 60, 27 vezes 60 dá 1.620, o 15 passa dividindo, 108 batidas por minuto, agora sim, 108 BPM, né? Aqui não é BPM nada, aqui é 27 batidas em 15 segundos, por 1/4 de minuto. Então, a gente obtendo todos esses valores, nós simplesmente substituímos, quer dizer, não é tão simples porque dá um baita trabalho, né? Mas substituímos esses valores na fórmula e aí nós vamos obter o quê? Né? Eu quero este resultado, esse é o valor inicial, já é dado, as taxas estão dadas, no lugar do peso a gente coloca o peso em libras, a idade a gente coloca 40 anos, é masculino número 1, o tempo 14,1 minutos e a frequência cardíaca 108 batidas por minuto. Primeiro faz o que está no parênteses, né? Depois faz as continhas, você vai chegar no resultado muito próximo do Cooper. 49 ml de oxigênio consumidos para cada quilo-minuto, para qualquer esforço máximo que esse cidadão aqui faça. Não somente para caminhar, não somente para correr. Beleza? E tem mais um finalzinho aqui, que dependendo da turma eu não cheguei a comentar. Nós fizemos exercícios sobre gasto energético usando regra de 3 na aula de regra de 3 e porcentagem, mas vamos ver agora como é que essas regras de 3 podem ser aplicadas com fórmulas, tá? Então vocês devem se recordar, vou tentar dar um zoom aqui, legal, do CRISP, do Varlendia, que eles deduziram esse valor aqui, que é o consumo de oxigênio em repouso por quilo que a pessoa pesa por minuto que ela está em repouso, né? E eu mostrei para vocês que multiplicando esse 3,5 pelo gasto energético para consumir 1 ml de oxigênio em repouso, a gente obtém o quê? A gente cancela aqui a gente cancela ml com ml, e a gente vai obter da multiplicação dos números 0,0175. E das unidades vai sobrar aqui em cima a quilocaloria e embaixo quilo por minuto. Esse fator aqui é importante porque a gente consegue calcular o gasto energético de uma pessoa em repouso.
Lembra que esse 3,5 ml é da pessoa em repouso e esse consumo, esse gasto energético para cada ml de oxigênio consumido também é da pessoa em repouso. Como são dois fatores de pessoa em repouso, esse cálculo aqui 0,0175 também é o gasto calórico por quilo que a pessoa pesa por minuto que ela está em repouso, ok? Então, deixa eu pegar, agora eu vou ter que tirar o zoom. Isso. Deixa eu alinhar aqui de novo. Bom, o Crisp e Oliveira, eles perceberam que eles poderiam calcular com esse fator aqui o gasto energético de uma pessoa em repouso, como eu acabei de falar para vocês. Como é que eles perceberam? Porque se aqui é 0,0175 quilocaloria por quilo por minuto, se ele multiplicar isso aqui, por exemplo, uma pessoa que pesa 90 quilos e ela ficou 30 minutos em repouso, vai cortar o quilo com o quilo, o minuto... Deixa eu escrever aqui, né? Para ficar mais caprichado. Se eu multiplicar isso aqui por 90 quilos, uma pessoa de 90 quilos que ficou 30 minutos em repouso, faz sentido, né? Porque eu estou cortando quilo com quilo, minuto por minuto, e o resultado vai dar em caloria, em quilocaloria. E aí ele montou essa formulinha aqui. Bom, eu posso toda hora calcular o gasto energético de uma pessoa em repouso, multiplicando esse 0,0175, que a gente sabe que é quilocaloria para cada quilo que a pessoa pesa, para cada minuto que ela está em repouso, multiplicando pelo peso da pessoa, que é em quilo, e pelo tempo em minuto. Ok? Só que eles foram mais além ainda. E repare, isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Ela não tem valor inicial, mas é uma função do primeiro grau, onde a taxa serve essas duas variáveis, que é o peso e o tempo em minutos. Só que eles foram mais além ainda. Eles vão adiante dizendo que eles podem estimar o gasto energético não da pessoa em repouso, mas da pessoa fazendo alguma das atividades físicas. Como eles fazem isso? Utilizando aquela tabela de Fahrenheit que vocês já usaram. Lembra a tabela de Fahrenheit, que ela dá os matches? Então, por exemplo, o Matheus que pesa 80 quilos. Tá? O Matheus que pesa 80 quilos. Quanto vocês acham que ele vai gastar de energia em quilocaloria para correr a 8 km por hora por 30 minutos? Então, olha aqui, eu vou conseguir dar um zoom, quer ver? Isso aqui eu acho que eu consigo, pronto. Então dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada de perto. Essa parte aqui é o cálculo do gasto do Matheus se ele estivesse em repouso, não é? Aqui está o peso dele, aqui está o tempo dele, aqui tem o meu fator. Eu vou cortar quilo com quilo, que nem eu cortei aqui embaixo, minuto com minuto. Se você fizer essa conta aqui, vamos fazer lá rapidinho, acho que dá 42, 0,0175 vezes 80 quilos, vezes 30, isso. Se a gente fizer essa conta aqui dentro, dá 42 quilocalorias se ele estivesse em repouso. Como isso daqui é para repouso, lembra que repouso é um match? Se eu multiplicar pelos matches que veio do Fahrenheit, então isso daqui a gente tem que consultar a tabela do Fahrenheit. Vocês já sabem como é que consulta, né? Olha lá, a pessoa correu 8 km por hora, vai na tabela e vai puxar 8 matches. Se eu multiplicar o meu 42 quilocalorias... Opa, peraí que eu fiz um... Se eu multiplicar o valor que dá aqui, que é 42 quilocalorias, por 8 matches, eu descubro quanto é o gasto energético dele para correr por 8 quilômetros durante 30 minutos, ele que pesa 80 quilos. Tá? Se, por exemplo, lá eu não quero calcular o quanto o Matheus gasta correndo, quanto ele luta boxe. Luta boxe, se eu não me engano, são 17 metros. Aí você bota aqui 17 metros e vai calcular o gasto dele lutando boxe, que vai ser muito maior. Ah, não, eu quero calcular o gasto do Matheus fazendo faxina em casa, né? Faxina leve. Ah, se eu não me engano, são 2 metros. Aí eu vou ter o gasto aqui energético para ele fazer faxina por 30 minutos, ou por 1 hora, né? Ou se ele emagreceu por 70 quilos, que é o peso dele novo. Entenderam? E todo esse raciocínio ele foi deduzida essa segunda fórmula. Agora eu vou ter que tirar o zoom. Foi deduzida essa segunda fórmula, que ela veio da fórmula do gasto energético em repouso. Basta você multiplicar pelos matches da tabela do Fahrenheit.
do compêndio de Fahrenheit. Engraçado que aqui faltou Fahrenheit. Vou até arrumar no material. Ok? Vou colocar Fahrenheit no material que faltou e eu vou repostar para vocês esse arquivo. Por que eu não estou conseguindo dar pause aqui? Bom, vou ter que dar pause manual.